aí, Caio, o que que você... De que lado você tá aí? Dos militares ou dos olavistas? Eu tô do lado do Brasil, Edgar. Influência não é a mesma coisa que o poder da caneta, né? Antes de eu fazer meu comentário aí sobre esse episódio e, inclusive, perguntar pro professor Guzzo, eu preciso dar uma tietada, viu, professor? Porque a minha melhor experiência... Eu não sou professor. O meu professor, sim, ó, e eu te leio desde a adolescência. A minha melhor experiência nessa minha breve carreira, nem dá para chamar de carreira, de participação mesmo na rádio, foi o nosso programa lá, o Pra Cima Deles, com o Silvio Navarro, o Augusto Nunes e o J.R. Guzzo. Então, quando eu falo que eu sou o estagiário mais feliz do Brasil, o pessoal não acredita. Né? Fala aí, Vini. Claro, foi ótimo. Bom, é o seguinte, o Estadão ele fez uma ampla cobertura, né, Guzzo, dessa disputa palaciana entre o filósofo e os generais, né? E aí são dois destaques. Tem a entrevista do Vilas Boas, que a gente vai repercutir aqui, mas também tem a coluna da Eliane Cantanhede. Muito boa coluna. E olha só, ela vai muito na linha do que o senhor falou. Se a gente pega aí as origens da ciência política com Maquiavel, ele vai falar duas coisas, né? Os homens, eles são movidos pelo amor ou pelo medo. Aqui, considerados em sentido amplo, né? Então, o príncipe, ele tem que ser amado ou temido. Mas isso também vale para quem pretende influenciar o dono da caneta, que é mais ou menos o que a gente está discutindo aqui. Então, você tem dois caminhos. Ou você tem a afeição de quem manda, ou você tem ele sob ameaça. Né? É assim que se influenciam os políticos. Então, para influenciar o presidente da República, um dos caminhos é conquistar a afeição. Nesse sentido, os filhos dele, que a gente sempre discute, saem ganhando. Talvez o seu mentor intelectual, as suas referências militares e por aí vai. Olha só a definição da Eliane Cantanhede sobre essa cisânia aí no seio do poder federal. Ela diz o seguinte: trata-se da velha disputa de poder, mas também a disputa pelo coração, a mente e a tutela do presidente Jair Bolsonaro. Muito na linha do que o professor Guzzo falou. Só que ele diz o seguinte: quanto mais fraco, mais ele se torna refém dos dois lados. E aí ela faz uma análise de que o Bolsonaro prefere ficar quieto, só que agora a água já bateu no nariz dos militares, então eles escalaram o comandante Vilas Boas para falar grosso, né? O prestígio ao Olavo de Carvalho, ele fica patente quando ele recebe lá a ordem do Rio Branco, né? Então, nesse sentido, os militares começam a identificar, não, peraí, então o Bolsonaro está tomando partido do filósofo, né, do lado mais ativista, assim, do governo. Só que, e olha que interessante o que o Bolsonaro falou sobre o Olavo de Carvalho. Seu trabalho contra a ideologia insana que matou milhões no mundo e reiterou a liberdade de outras centenas de milhões é reconhecida por mim. Sua obra em muito contribuiu para que eu chegasse no governo, sem a qual o PT teria retornado ao poder. Sempre o terei nesse conceito. E ele diz, complementa, né, o Bolsonaro: quanto aos desentendimentos ora públicos contra militares, aos quais devo minha formação e admiração, espero que seja uma página virada por ambas as partes. Aí o Olavo, na sequência, né, já aproveitando o tempo livre que tem, colocou: eu também quero isso, presidente, mas não vou dar moleza aos inimigos da despetização. A gente já falou aqui da crítica do Olavo, crítica à covardia institucional dos militares na visão dele, né, que é abandonar a cultura, a comunicação, enfim, a superestrutura mesmo na lógica marxista para a esquerda, isso durante os anos 70, 60, 70 e 80, né, e permitir que apenas o lado perdedor, né, vamos dizer assim, da Revolução de 64, contasse a história do regime militar. Mas eu queria fazer um convite aqui para a gente pensar um pouquinho fora da caixa, que é o seguinte: os analistas, os especialistas, enfim, da grande imprensa, para variar, estão subestimando aí o presidente da República. Ninguém cogitou uma coisa que foi insinuada aqui pelo Guzzo, que é o seguinte: ninguém tá cogitando, imaginando, ou enfim, aventando aí a possibilidade dele estar senhor da situação, distribuindo o poder para que ele não se concentre, fazendo todos competirem por esse prestígio político. É exatamente isso. A intriga palaciana é a coisa mais velha que tem. E o próprio Vilas Boas disse sobre o Bolsonaro, abre aspas, ele mantém absoluta independência de pensamento e na maneira de agir. Então o que eu queria perguntar para o Guzzo é o seguinte: o Vilas Boas disse que o Bolsonaro entendeu que trazer militares para trabalhar em setores do governo seria uma cooperação importante para o restabelecimento da capacidade de gestão e a busca de combate à corrupção. Isso não significa que as Forças Armadas estão participando do governo, mas trazendo consigo seus valores.